Voltamos aqui à segunda parte do nosso módulo 6 e vamos começar falando sobre gerenciamento de disponibilidade, que de acordo com a ITIL 4, disponibilidade é a capacidade de um serviço de TI ou outro item de configuração para executar a sua função acordada quando necessário. O objetivo do gerenciamento de disponibilidade é garantir que os serviços ofereçam níveis acordados de disponibilidade para atender às necessidades de clientes e usuários. Quanto mais crítico um serviço é para o cliente, mais a empresa deve investir em sua disponibilidade. Obtemos então informações sobre o mínimo necessário do que compreende o gerenciamento de disponibilidade de acordo com a norma ISO 20000. Que é a avaliação e documentação de riscos e disponibilidade do serviço em intervalos regulares, determinar e documentar requisitos e metas de disponibilidade de serviço, considerando os requisitos de negócios relevantes e requisitos de serviços, SLAs e riscos, monitorando e registrando resultados e disponibilidade de serviços e comparando com os destinos, e investigação e tratamento de instâncias de indisponibilidades não planejada. Embora o cargo de gerente de disponibilidade não seja o que se destaca na era de hoje, né? Embora as organizações ainda recrutem por essa função, a função de gerenciar a disponibilidade faz parte integrante dos ambientes do ITSM, particularmente os de natureza operacional. Uma pesquisa rápida, no entanto, revela que o conhecimento da disponibilidade é necessário em várias funções e atividades, como projeto de arquitetura, gerenciamento de problemas, desenvolvimento de estratégia de segurança da informação, gerenciamento de segurança da informação, a função de administrador de dados e a função de especialistas de DevOps. O gerenciamento de capacidades da ITIL é responsável por garantir que a capacidade adequada esteja sempre disponível para atender às necessidades acordadas dos negócios de maneira econômica. O processo de gerenciamento de capacidade trabalha em estreita colaboração com o gerenciamento de nível de serviço para garantir que os requisitos de capacidade e de desempenho da empresa possam ser atendidos. O gerenciamento de capacidade também serve como ponto focal para qualquer problema de capacidade no gerenciamento de serviços de TI. O gerenciamento de capacidades suporta a central de atendimentos e o gerenciamento de incidentes e problemas, na resolução desses incidentes e problemas relacionados à sua capacidade. Esse processo envolve medição, modelagem, gerenciamento e relatórios constantes, mas especificamente essas atividades incluem projetar um serviço para que ele atenda os objetivos do SLA, do Service Level Agreement, uma vez implementado, gerenciar o desempenho dos recursos para que os serviços atendam aos objetivos do SLA, auxiliar no diagnóstico de incidentes e problemas relacionados ao desempenho, criar e manter um plano de capacidade alinhado ao ciclo orçamentário da organização, prestando atenção especial aos custos com relação e recursos e ofertas versus a demanda. Rever continuamente a capacidade atual do serviço e o desempenho do serviço, e reunir e avaliar dados sobre o uso do serviço e documentar novos requisitos, conforme necessário, e, por fim, orientar a implementação de mudanças relacionadas à capacidade. Agora vamos falar sobre o gerenciamento de ativos de TI. O objetivo da prática de gerenciamento de ativos de TI é planejar e gerenciar o ciclo de vida completo de todos os ativos de TI para ajudar a organização. O ativo de TI é qualquer componente financeiramente valioso que pode contribuir para a entrega de um produto ou um serviço de TI. O escopo do gerenciamento de ativos de TI geralmente inclui todos os softwares, hardwares, redes, serviços em nuvem e dispositivos de clientes. Em alguns casos, também pode incluir ativos que não sejam de TI, como edifícios ou informações, onde esses têm um valor financeiro e são necessários para a entrega de um serviço de TI. O gerenciamento de ativos de TI pode incluir tecnologia operacional, o OT, incluindo dispositivos que fazem parte da Internet das Coisas. Normalmente, esses dispositivos não eram tradicionalmente considerados ativos de TI,
mas agora incluem capacidade de computação incorporada e conectividade de rede. O gerenciamento de ativos de TI requer informações precisas de inventário, que são mantidas em um registro de ativos. E essas informações podem ser coletadas em uma auditoria, mas é muito melhor capturá-las como parte dos processos que alteram o status dos ativos. Por exemplo, quando um novo hardware é entregue ou quando uma nova instância de um serviço em nuvem é solicitada. O objetivo da prática de gerenciamento e monitoramento de eventos é observar sistematicamente serviços e componentes de serviço e registrar e relatar mudanças no estado selecionadas e identificadas como eventos. Essa prática identifica e prioriza a infraestrutura, serviços, processos de negócio e eventos de segurança da informação e estabelece a resposta apropriada a esses eventos, incluindo a resposta a condições que podem levar a possíveis falhas ou incidentes. Os processos e procedimentos necessários na prática de monitoramento e gerenciamento de eventos devem abordar essas atividades principais: identificação de quais serviços, sistemas, ICs ou outros componentes de serviços devem ser monitorados e estabelecendo a estratégia de monitoramento, implementar e manter o monitoramento, aproveitando os recursos de monitoramento nativos dos elementos que estão sendo observados, bem como o uso de ferramentas de monitoramento projetadas para fins. Estabelecer e manter limites e outros critérios para determinar quais mudanças de estados serão tratadas como eventos e escolher critérios para definir cada tipo de evento, seja informativo, de aviso ou de exceção. E estabelecer e manter políticas de como cada tipo de evento foi detectado deve ser tratado para garantir o gerenciamento adequado. O objetivo da prática de gerenciamento de liberação é disponibilizar serviços e recursos novos e alterados para o seu uso. Uma versão pode incluir muitos componentes diferentes de uma infraestrutura e aplicativos que trabalham juntos para fornecer funcionalidade nova ou alterada. Também pode incluir documentação, treinamento para usuários ou equipes de TI, processos ou ferramentas atualizados e quaisquer outros componentes necessários, e cada componente de uma liberação pode ser desenvolvido pelo provedor de serviços ou adquirido de terceiros e integrado pelo provedor de serviços. Por exemplo, em um ambiente de DevOps, o gerenciamento de versões é frequentemente integrado para a cadeia de ferramentas de integração contínua e entrega contínua. As ferramentas de gerenciamento de release podem ser de responsabilidade de uma pessoa dedicada, mas as decisões sobre o release podem ser tomadas pela equipe de desenvolvimento. Em um ambiente mais tradicional, as liberações são ativadas pela implementação dos componentes. Cada release é descrito por um registro de release em uma ferramenta de TSM. Os registros de liberação são vinculados aos ICs e alteram os registros para manter as informações sobre a liberação. O objetivo da prática de gerenciamento de configuração de serviço é garantir que as informações precisas e confiáveis sobre as configurações dos serviços e os ICs, que são os itens de configuração, que os suportam estejam disponíveis quando e onde forem necessárias. Isso inclui informações sobre como os ICs são configurados e os relacionamentos entre eles. O gerenciamento de configuração fornece informações sobre os ICs que contribuem para cada serviço e seus relacionamentos, como eles interagem, se relacionam e dependem um do outro para criar valor para clientes e usuários. Isso inclui informações sobre dependências entre serviços. Essa visualização de alto nível geralmente é chamada de mapa de serviço ou modelo de serviço e faz parte da arquitetura de serviço. As informações de configuração podem ser armazenadas e publicadas em um único banco de dados de gerenciamento de configuração, que nós conhecemos como CMDB, para toda a organização, mas é mais comum que sejam distribuídas por várias fontes. Em ambos os casos, é importante manter os links entre os registros de configuração
para que as pessoas possam ver os conjuntos completos de informações necessárias e como os vários ICs trabalham juntos. O gerenciamento de configuração geralmente precisa de processos para identificação de novos ICs e adicioná-los ao CMS, atualização de dados de configuração quando mudanças forem implementadas, verificar se os registros de configuração estão corretos e aplicativos e infraestrutura de auditoria para identificar os que não estão documentados. O objetivo da prática de gerenciamento de continuidade de serviços é garantir que a disponibilidade e o desempenho de um serviço sejam mantidos em níveis suficientes em caso de desastre. A prática fornece uma estrutura para desenvolver a resiliência organizacional com a capacidade de produzir uma resposta eficaz que proteja os interesses dos principais interessados e a reputação, a marca e as atividades de criação de valor da empresa. O gerenciamento de continuidade de serviço oferece suporte a um gerenciamento geral de continuidade de negócios e ao recurso de planejamento, garantindo que a TI e os serviços possam ser retomados dentro dos prazos de negócios necessários e acordados após um desastre ou uma crise. É acionado quando uma interrupção de serviço ou um risco organizacional ocorre em uma escala maior que a capacidade da organização de lidar com isso, com práticas normais de resposta e recuperação, como gerenciamento de incidentes e grandes incidentes. Um evento organizacional dessa magnitude é normalmente chamado de desastre. O objetivo da prática de gerenciamento de implantação é mover hardware, software, documentação, processos ou qualquer outro componente novo ou alterado para ambientes ativos. Também pode estar envolvido na implantação de componentes em outros ambientes para teste ou preparação. Há várias abordagens distintas que podem ser usadas para a implantação. Muitas organizações usam uma combinação dessas abordagens, dependendo dos serviços e requisitos específicos, além dos tamanhos, tipos e impacto das liberações. A primeira delas é a implantação em fases. Nesse caso, os componentes novos ou alterados são implantados em apenas parte do ambiente de produção, um de cada vez. Por exemplo, para usuários em um escritório ou um país. Essa operação é repetida quantas vezes forem necessárias até a implantação ser concluída. Outro processo de implantação é a entrega contínua. Nesse caso, os componentes são integrados, testados e implantados quando necessário, oferecendo oportunidades frequentes para ciclos de feedback do cliente. O terceiro é a implantação do Big Bang. São componentes novos ou alterados que são implantados em todos os destinos ao mesmo tempo. Essa abordagem, às vezes, é necessária quando as dependências impedem o uso simultâneo dos componentes antigos e os novos em conjunto. Por exemplo, pode haver uma alteração no esquema do banco de dados que não é compatível com as versões anteriores de alguns componentes. E o último modelo de implantação é quando você vai fazer a implantação pull. O software novo ou alterado é disponibilizado em um repositório controlado, e os usuários fazem o download do software para os dispositivos clientes quando eles escolhem. Isso permite que os usuários controlem o tempo das atualizações e pode ser integrado ao gerenciamento de solicitações de serviço para permitir que os usuários solicitem software apenas quando necessário. Muito bem, chegamos ao fim do nosso módulo 6. Esse módulo teve por objetivo apresentar uma parte das práticas ITIL, através de uma visão do seu propósito e resgatar alguns termos importantes dentro do gerenciamento de serviços. Muito obrigado por me acompanhar até aqui no final do módulo 6 e eu vejo você no início do nosso último módulo, do módulo 7.